Olá, amigos, Central do Enem, aqui é o professor Bourajlan. Hoje, a nossa aula, ela tem uma particularidade muito interessante, porque nós vamos falar da Constituição de 1891, gente. Uma Constituição que gerou muita polêmica na época, mas que trouxe algumas mudanças em relação à Constituição anterior, que foi a Constituição de 1824. Então, a Constituição de 1891, ela é uma Constituição influenciada pela Carta Constitucional norte-americana, gente. Você sabia que o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, hein? E que passou a República Velha toda, boa parte da Era Vargas, na verdade, passou da Era Vargas, assim chamado o Brasil, Estados Unidos do Brasil, por essa influência que recebeu a nossa Constituição de 1891 da Constituição norte-americana. Outra novidade é que ela estabelecia 3 poderes ao invés de 4 poderes, como era a Constituição anterior. Os 3 poderes vai ser o poder legislativo, o poder executivo, né? O poder judiciário. Houve a extinção do poder moderador, que era um poder exclusivo do imperador. E como nós não estamos falando de império, né? Obviamente esse poder ele vai ser extinto na Constituição de 1891. Opa, nós fomos regidos pelo presidencialismo, gente. Presidentes no poder. O primeiro presidente da República, em caráter provisório, foi o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca. O segundo foi o Floriano Peixoto. Beleza, galera? Então, os 2 primeiros presidentes eram militares e esse presidencialismo ele começa com uma característica de centralismo de poder. Depois nós tivemos a continuação do presidencialismo numa nova fase da República chamada fase das oligarquias. Aí os presidentes vão estar envolvidos numa política conhecida como política do café com leite. Lembra disso? Alternância de poder entre São Paulo, café, leite e Minas. Nós tivemos Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardi e Washington Luiz, que foram os presidentes da República do Café com leite, galera. Além disso, nós tivemos o federalismo. O federalismo era a união entre os estados, né? Os estados, as províncias foram transformadas em estados e os estados estavam federados na União República Brasileira, da União da República Brasileira. Ou seja, esse federalismo ele deu uma certa autonomia aos estados, em que os estados poderiam construir uma Constituição própria, no entanto, sem desobedecer à Constituição Federal, beleza? Além disso, galera, foi criado o casamento civil no Brasil. O casamento só era no religioso e passou a ser civil. E foi dada a liberdade de culto no Brasil. Isso promoveu uma separação entre a igreja e o Estado, uma vez que a igreja era praticamente atrelada ao Estado no Império. Essa liberdade de culto, ela já existia no Brasil, mas em parte, né? Em parte. Porque se o cidadão não se autodeclarasse católico no Império, ele não podia votar, ele não podia se candidatar, tá? Ele não também podia enaltecer, fazer propaganda de outro culto religioso, de outra religião, que não fosse o catolicismo aí no Império. Mas na República isso foi dado a liberdade. E, obviamente, como consequência desse processo, o Brasil se tornou um país laico. O que é um país laico ou Estado laico? O país laico ele é um Estado sem religião oficial. O Brasil tinha religião oficial no Império, mas na República ele não vai ter. Tá? Foi dada a liberdade de culto e ele passou a ser um Estado laico. Além disso, nós vamos ter o voto universal no lugar do voto censitário. O voto universal é um voto mais democrático, no sentido de buscar
a participação de todos, né? O voto censitário na Carta de 1824, ele era um voto que estava estabelecido pela renda, de 100 mil réis, o eleitor mínimo, né? Mas no caso da República, o voto passa a ser universal. Mas, como é Brasil, esse direito ao sufrágio universal, ele era restrito aos brasileiros do sexo masculino, gente. Restrito aos brasileiros do sexo masculino. Ou seja, mulheres não podiam votar nessa Constituição, nessas eleições regidas por essa Constituição. E também aos maiores de 21 anos. Né? Lembrando que na Constituição de 1824 eram maiores de 25 anos, beleza? E aqui nós vamos ter vários grupos excluídos, né? Como mendigos, que eram considerados indigentes, as mulheres, como já citei anteriormente, isso aqui é um Estado extremamente patriarcal e machista, né? Analfabetos não podiam votar, beleza? Foi proibida a eleição de analfabetos desde o Império, né? Com a Lei Saraiva. Não confunda a Lei Saraiva, que trata do voto dos analfabetos, com a Lei Saraiva Cotegipe, que trata da lei dos sexagenários, tá? Só para não confundir, galera. Soldados não podiam votar por conta da hierarquia militar, em que os seus superiores poderiam manipular por ordem e disciplina o voto desses soldados, e os religiosos também não podiam votar, porque os religiosos poderiam exercer influência nos templos a seu favor. Beleza, galera? Então, essa foi a dica do professor Buraslan. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu!